Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Letícia Spor, sou médica clínica geral, geriatra e nutróloga e hoje então nós vamos conversar sobre o diabetes. A gente fez uma enquete perguntando qual é o assunto, né, dentro do diabetes que vocês gostariam de saber. E aí surgiu algumas dúvidas, né, e o que mais perguntaram foi, fala como prevenir. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho então. O que é diabetes? Diabetes é uma doença que se instala quando o pâncreas, né, um órgão que a gente tem ali próximo, atrás do estômago, ele não consegue mais produzir a insulina. Ou produz pouco ou nunca produz. Essa insulina, então, é o que faz tudo que a gente come que vira açúcar no nosso organismo conseguir ser absorvido e aproveitado no nosso organismo, tá? Então, aí já começa a primeira dúvida. Qual é a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 1 é quando a pessoa nasce com esse problema. Geralmente é genético, tá? Então, a pessoa não tem capacidade, o pâncreas dela não produz nunca a insulina. Então, a pessoa precisa usar a insulina. O único tratamento, então, para o diabetes tipo 1 é a insulina, tá? Então, e o diabetes tipo 2 é o diabetes que a gente vai adquirindo ao longo da vida, por causa dos nossos hábitos. E aí o tratamento pode ser tanto tomar medicamento quanto a insulina. O diabetes é uma doença progressiva, ou seja, tu vai tomar um remédio, ele vai estabilizar por um tempo, depois ele vai começar a progredir, subir de novo. E aí os remédios têm que ser ajustados ou trocados. Como é que eu acompanho o diabetes? Através da hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é um exame que diz como é que o meu diabetes está. Então, dependendo da idade da pessoa, né? E dependendo do estado geral da pessoa, da idade, o valor modifica, tá? Outra dúvida que surgiu: existe pessoa pré-diabética? Existe. A gente vê através da hemoglobina glicada. Existe, então, um valor para quem não está diabético, né? Um valor que já é diabético e um valor intermediário ali, tá? Tá muito próximo do limite máximo. Esse aí a gente considera pré-diabético. Por quê? Porque se não mudar hábitos, a pessoa vai ficar diabética, tá? Então, por isso que é considerado pré. Como é que previne, então? Previne através de alimentação e atividade física, tá? Não existe remédio para prevenir. Quando tu toma remédio é porque tu já é diabético, tá? Então, como é que eu previno qualquer coisa? Minha família toda é diabética, eu vou ser diabético? Não necessariamente. Existe uma coisa, você acreditava que antes que sim, né? Se eu sou diabético, se minha família toda é diabética, eu vou ser. Hoje existe uma coisa chamada epigenética. O que se sabe? Se sabe que se eu tenho genes para diabetes, se eu tenho genes para hipertensão, se eu me cuidar e quiser ser diferente, eu consigo ser diferente, tá? Como é que eu faço isso? Mantendo um peso adequado, a quantidade de gordura no corpo adequada, me alimentando bem, praticando atividade física, tá? Então, eu consigo não modificar, né, essa tendência da minha família? Consigo, tá? Não é porque a minha família toda tem diabetes que eu também vou ter, tá? Se eu conseguir, se eu me conscientizar e procurar manter uma vida saudável. Então, voltando lá na prevenção, né? Outras pessoas perguntaram assim, qual é a fruta que o diabético pode comer? O diabético pode comer qualquer tipo de fruta. Existem frutas com mais carboidratos? Existem. Por exemplo, banana, manga, tem muito carboidrato, tá? Como é que a gente faz, então? Assim, ó, uma coisa é tu comer uma banana, né, durante o dia, duas frutas durante o dia. Outra coisa é tu sentar e comer um cacho de banana inteiro. Outra coisa é tu comer uma laranja, uma bergamota. Outra coisa é tu comer meia dúzia. A fruta tem um açúcar chamado frutose. Esse açúcar, um pouquinho, não tem problema nenhum. Muito, uma vez só, tem problema. Por que se deve comer a fruta e não fazer suco da fruta? Porque quando tu faz o suco, por exemplo, tu vai comer uma laranja, tá? Mas tu vai fazer o suco, tu vai fazer de 3, 4, 5. E quando tu vai fazer o suco, tu esmaga a fruta e tira só o líquido, só a frutose, tá? A fibra, as outras coisas, os gominhos ficam tudo lá, tá? Então,
por isso também é outro motivo que a gente não aconselha tomar suco da fruta, e sim a fruta em si. Então, voltando lá na prevenção. Como é que eu previno, então? Eu já tenho diabetes, tá? Eu tô condenada a tomar remédio pro resto da vida? Depende da tua hemoglobina glicada. Dependendo do nível da hemoglobina glicada, a gente consegue usar somente fazer esse tratamento não medicamentoso que se chama, tá? Que é atividade física, perda de peso, né? E alimentação, tá? O nível da hemoglobina glicada estava muito alto, daí só tomando medicamento, tá? Qual é o problema do diabetes? Diabetes é uma doença silenciosa. Então hoje eu me sinto mal quando o açúcar sobe ou desce, mas eu não vejo grandes problemas na minha saúde. Só que assim, ó, o diabetes ele é uma doença que ele vai atacando o vasinho do corpo, o nervinho do corpo. E aí, com o passar dos anos, o açúcar se mantendo sempre alto, isso vai levando a lesões, tá? Então, quando a lesão é no nervo, né, o diabético tem uma doença chamada neuropatia diabética. O que é isso? Vai tendo formigamento, dormência nos pés, tá? Isso é sinal o quê? Que o nervo foi lesado. Essa situação não tem mais volta. Tu pode tomar remédio, alguns casos controla, diminui com medicação, outros não. Existe também neuropatia nos órgãos internos, abdominais. É quando a pessoa tem muita dor no intestino, dor no estômago, toma remédio, a dor não melhora. O diabetes pode ter neuropatia, então, dos órgãos internos também. Quando ataca os vasos, né, é mais fácil da gente entender e ver que é quando a pessoa fica cega, é quando tem infarto, é quando ataca lá o vaso do rim e aí a pessoa tem problema renal e vai parar na hemodiálise, tá? O rim é outro exame. O rim, a gente faz um exame que a gente consegue ver, detectar bem precocemente se o diabetes está causando lesões nos rins ou nos vasos do corpo todo, tá? Se tá causando no rim, tá causando no resto do corpo também. Mas aí no resto do corpo não tem como a gente detectar precocemente, mas através do rim tem. Então, o que eu quero explicar para vocês? Que o diabetes é uma doença muito perigosa, porque tu não sente nada hoje, né? Tu vai levando a vida como acha que deve. Daqui a pouco tu tem um infarto, daqui a pouco tu teve um AVC, daqui a pouco tu ficou cego, teve que amputar uma perna, amputar um pé, foi para a hemodiálise, tá? Então, assim, não espere ter um desfecho tão trágico e triste assim. Se cuide antes, né? Leve a sério o diabetes. Diabetes é uma doença extremamente prevalente, extremamente negligenciada pelas pessoas. Eu sei que não é fácil deixar de comer o que gosta, mas nada é fácil na vida. Escolhe a tua dificuldade. Tua dificuldade é passar vontade de comer doce e comer carboidrato, ou tua dificuldade vai ser lidar com AVC, um infarto o resto da vida, uma limitação, ir para hemodiálise. Ok? Quero que vocês pensem a respeito, encaminhem o vídeo para todo mundo que precisa assistir esse vídeo e se ainda ficou alguma dúvida, venha conversar com a gente, tá? Pode mandar aqui mensagem, mandar no WhatsApp. Espero ter respondido as dúvidas de todo mundo. Tentei dar uma pincelada nesse assunto, porque ele é extremamente grande, né? E cheio de coisas para ser falado. Eu atendo aqui em Pinheiro Machado, na Clínica Sport, em Pelotas, no meu consultório, e também em Pedro Osório, na Segmed. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só me procurar. Uma boa noite a todos.